Alguém ou alguma coisa estava por trás desse evento. E ele, inclusive, diz em entrevista que ele ficou com medo de ser abduzido. Imagine você no Brasil dos anos 70, onde uma pequena vila no litoral do Pará passa por eventos tão bizarros, mas tão bizarros que até a Força Aérea Brasileira precisa ser acionada. Pessoas atacadas por luzes misteriosas, queimaduras inexplicáveis aparecendo na pele das pessoas e uma sequência de eventos tão estranhos que o caso chegou até a CIA, até a Central de Inteligência Norte-Americana. Eu estou falando do caso da Operação Prato, uma das investigações mais misteriosas e encobertas da história brasileira. E para piorar, nós temos um dos principais envolvidos, o capitão Wirangê Holanda, que não teve um final muito feliz. Se é que vocês me entendem. Inclusive, no meu livro de colorir Conspiração, nós temos uma página dedicada à Operação Prato. E vocês já estão me mandando os prints e as imagens das páginas que vocês estão colorindo do meu novo livro de colorir. O link para comprar esse livro está aqui embaixo na descrição. E eu queria agradecer a Letícia, lá da Holanda, que pintou essa página e mandou para mim lá no meu Instagram. O meu livro de colorir é um livro de colorir completamente diferente de tudo que você já viu na história desse planeta. Ele é um livro de colorir que tem um tom até meio que fofinho, só que as ilustrações são de conspirações que rolaram aqui no canal. Então ele tem uma pegada bem dark, ele parece ser um livro para criança, mas ele não é não. Ele está disponível na Amazon em todos os locais do mundo onde a Amazon está disponível e o link está aqui embaixo na descrição. Agora eu vou te contar todos os detalhes dessa história que eu diria que é um tanto quanto que macabra. Então você sente-se aí confortavelmente, pega a pipoca para não comer os dedos e vem comigo. Agora, Operação Prato. O que é isso? É um programa do governo para levar comida de qualidade ao prato dos brasileiros? Claro que não, né, meu povo? Os governos nunca estiveram preocupados em acabar com a fome, principalmente os governos do Brasil. Vamos ser honestos. Esse é o nome dado a uma operação militar que aconteceu no Brasil. E essa nossa história começou na pequena ilha de Colares, no Pará. O local era humilde, com uma vila simples, um hospitalzinho, uma pracinha e uma população que levava uma vida pacata. Mas, de repente, luzes estranhas começaram a aparecer no céu dessa pequena vila. As luzes mudavam de cor e atacavam principalmente mulheres. O contato com essas luzes causava queimaduras misteriosas, descritas pelas vítimas como se o corpo estivesse sendo cozido de dentro para fora. E não era apenas isso não, tá? Porque as queimaduras eram acompanhadas por tontura, febre, fraqueza extrema e a queda de todos os pelos do corpo ao mesmo tempo. Sim, todos os pelos do corpo. Apenas os cabelos da cabeça ficavam intactos, mas o resto, gente, ficava lisinho, como se você tivesse feito depilação a laser. Lembre-se, nós estamos falando de um caso que aconteceu na década de 70. Muitos acreditavam que esse caso se tratava de um surto coletivo, de uma histeria coletiva. Mas a história tomou um outro rumo quando médicos confirmaram que as queimaduras eram reais e que não havia qualquer evidência de infecção por vírus, bactérias ou fungos. Era algo totalmente sem explicação. O prefeito de Colares, então, desesperado, entrou em contato com o governo federal. Mas sabe como é, né? O governo ignorou completamente os pedidos de ajuda. Só que a situação começou a sair do controle. E com medo, os moradores se armaram para se proteger das luzes e começaram a atirar no céu. O caos se espalhou e a mídia nacional começou a noticiar os eventos. E com a pressão dessas notícias, o governo brasileiro não teve escolha e chamou a Força Aérea Brasileira para investigar. Foi assim então que nasceu a Operação Prato. Operação essa que foi liderada pelo capitão
Irangê de Holanda. Ele e sua equipe foram enviados para Colares para monitorar as luzes e coletar provas. No começo, o capitão Holanda acreditava que tudo poderia ser explicado racionalmente, mas com o passar do tempo, a opinião dele mudou drasticamente. Durante semanas de investigações, os militares começaram a fotografar e filmar luzes. O que era apenas um boato virou algo real, registrado em mais de 500 fotos e 16 horas de filmagem. Os documentos oficiais relatam naves com formatos cilíndricos, discoides e triangulares, algumas parecendo emitir uma energia capaz de afetar os humanos. Mas o ponto de virada veio quando Holanda e sua equipe tiveram um avistamento impressionante na Baía do Sol. Eles viram uma nave gigantesca pairando sobre eles a menos de 150 metros de altura. E é essa cena que ilustra o meu livro de colorir que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo aqui. Ele descreveu a nave como sendo preta e escura com luzes brilhantes no meio, emitindo um som que parecia um som de ar-condicionado ou bicicleta enferrujada. Só que o mais assustador veio depois, porque dentro da nave, o Holanda afirma que viu uma criatura observando tudo. E foi nesse momento que ele percebeu que aquilo não eram apenas luzes misteriosas. Alguém ou alguma coisa estava por trás desse evento. E ele, inclusive, diz em entrevista que ele ficou com medo de ser abduzido. É importante eu mencionar aqui também que quando essas luzes interagiam com as pessoas relatavam perda de força. Elas diziam que essas luzes sugavam a energia vital delas, fazendo com que elas tivessem que passar dias e dias e dias de cama depois de interagir com seja lá o que for isso que aconteceu lá no Pará. Com tantas provas, era esperado que o governo divulgasse as informações, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Subitamente, a Operação Prato foi cancelada do dia para a noite, e o Holanda foi ordenado a escrever um relatório de 2.000 páginas detalhando tudo o que viu, e o material foi enviado diretamente para Brasília. Os documentos foram classificados e nunca mais vistos. Coincidentemente ou não, a CIA estava monitorando o caso. E alguns acreditam que os Estados Unidos pressionaram o Brasil para encerrar a investigação para impedir que informações sensíveis fossem reveladas ao mundo. E, por anos, o caso permaneceu muito abafado. Só que na década de 90, já aposentado, o capitão Holanda resolveu contar tudo. E ele deu entrevistas revelando detalhes impressionantes e confirmou que a Operação Prato captou imagens de espaçonaves e de seres desconhecidos. Pouco tempo depois dele abrir a boca, ele foi encontrado, sem vida, em sua própria casa. E em uma situação altamente suspeita. Oficialmente disseram que ele atentou contra a própria vida. Mas a gente sabe muito bem o que acontece com pessoas que sabem demais e principalmente pessoas que sabem demais e saem por aí dando entrevistas para grandes televisões contando o que sabe. É aquilo, né, meu povo? Quem tem informação demais não dura por muito tempo. O que acontece é que a Operação Prato continua sendo um dos maiores mistérios da ufologia brasileira até o presente momento. Muitas das informações nunca vieram a público e tudo que sabemos são fragmentos soltos de um quebra-cabeça proibido. O governo brasileiro, a Força Aérea e a CIA sabem a verdade. Mas por que eles esconderam? Seria uma questão de segurança nacional? Ou eles temem o que poderia acontecer caso a população soubesse o que realmente rolou lá? Ou será que eles estão simplesmente protegendo seus próprios interesses? A história está cheia de padrões. Quem sabe demais desaparece, os documentos são censurados e a verdade nunca é revelada por completo. A pergunta mais importante aqui é: o que mais eles estão escondendo de nós? E digo-lhes mais, essa história não só nunca foi resolvida, como também continua rolando até os dias de hoje. Nos últimos anos, indígenas no Acre, no Brasil, e em Loreto, no Peru, têm relatado ataques de seres misteriosos e avistamentos de luzes estranhas.
E esse caso aí lembra um pouco o caso da Operação Prato dos anos 1970. Tudo isso voltou a acontecer em 2014, na comunidade de Achaninca, quando eles relataram avistamentos de objetos luminosos pairando sobre a aldeia. O líder da comunidade, Benki Pianco, ele descreveu uma esfera de 4 metros que emitia feixes de luz azul. As tentativas de filmar falharam, pois os equipamentos paravam de funcionar. E os relatórios da FUNAI indicam que os objetos disparam luzes contra os indígenas, causando sintomas físicos graves, como abortos espontâneos, tonturas e desmaios, sem outra explicação plausível. A Polícia Federal investigou o caso lá em 2014, porém não obteve nenhuma conclusão, pelo menos não que se saiba publicamente, né? E no Peru, em 2023, ou seja, recente, a comunidade de Iquito relatou ataques noturnos de figuras mascaradas que pareciam flutuar. Os vídeos dos moradores mostram seres assustadores que aterrorizavam a aldeia. Após a investigação, o governo peruano concluiu que eram garimpeiros ilegais, usando mochilas propulsoras e luzes para simular a aparição sobrenatural e até a intimidar os indígenas. Só que a verdade, meu povo, é que a gente não sabe se esse relatório do governo do Peru é verdadeiro ou se isso aqui é mais uma peça desse imenso quebra-cabeça da Operação Prato. Esses eventos todos reforçam os mistérios que existem na Amazônia, de ataques inexplicáveis que são relatados há décadas. Muitos acreditam que os governos ocultam informações sobre o que realmente acontece nessas regiões isoladas. E de fato, né, meu povo, o local é isolado, as pessoas de lá não têm comunicação com outros locais. Para chegar lá demora dias, ou seja, existe todo um processo que facilita para que essas coisas aconteçam em locais mais isolados do planeta. E também, depois, os governos, as autoridades podem justificar esses casos como sendo casos de pessoas que tiveram contato com coisas que são do planeta Terra mesmo, mas porque são pessoas mais ignaras, com menos acesso à informação, os relatos dessas pessoas podem ser invalidados. É exatamente isso que eles querem que nós pensemos. Agora, esse caso da Operação Prato nunca foi resolvido e eu acredito que ele nunca será resolvido. Nós temos ainda uma peça fundamental desse caso, que é uma história ainda mais bizarra que esse caso, que aconteceu ali no Pará também. Agora, imagine você, uma ilha remota no Pará, uma região cercada de mistérios e avistamentos inexplicáveis que envolveram até a CIA e até a Força Aérea dos Estados Unidos. Imaginou? Tá bem esquisito, não tá? Então agora adicione uma mulher totalmente enigmática e misteriosa, com aparência fora do comum e um comportamento ainda mais estranho. Sim, eu estou falando dela, de Elizabeth Berger, também conhecida como a Loira da Ilha do Meio, que foi uma mulher totalmente estranha e misteriosa que esteve nesse local e que, depois de ter surgido de um exato nada, desapareceu da exata mesma maneira que surgiu. Ela desapareceu de uma maneira totalmente inexplicável e até os dias de hoje essa mulher está sendo procurada. Essa história toda deixou para trás um mistério que já dura mais de 50 anos. E essa história tem uma profunda conexão com a história que eu contei para vocês no vídeo de quarta-feira sobre a Operação Prato. Eu sou Carol Capel, a sua loira da Europa do Meio favorita. Sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo que começa agora aqui nesse canal esquisito. Canal esse, inclusive, que tem um irmão mais novo. Caso você ainda não conheça, eu tenho um canal de vídeos curtos, que é o Carol Capel Shorts. Nesse canal eu posto vídeos diários de mistérios diários,
diários. Aconteceu, eu já gravei e já tô postando lá. Então me segue por lá também para você não perder nada do que eu postar. O link tá aqui embaixo na descrição, nos cards e também aparece nas telas finais desse vídeo aqui. Agora, vamos falar sobre esse caso que é extremamente bizarro. Vamos falar sobre a loira da Ilha do Meio. O ano era 1971 e uma mulher chamada Elizabeth Berger apareceu na cidade de Bragança, no Pará. Ela dizia ser suíça, dizia que tinha se apaixonado pelo Brasil e que decidiu ficar. Mas não em qualquer lugar. Ela queria morar em uma ilha remota, uma ilha que é conhecida como a Ilha do Meio, que fica a 19 quilômetros da costa, e ela queria comprar essa ilha. Ah, mas afinal de contas, qual é o problema? Se ela era da Suíça, se ela tinha tanto dinheiro, por que ela não poderia comprar essa ilha? O problema, meu povo, é que era uma ilha totalmente remota, que não tinha absolutamente nada lá, e nem os próprios pescadores da região queriam ficar naquela ilha. Era um lugar muito isolado, totalmente sem infraestrutura e sem nada que justificasse um interesse imobiliário. Só que a Elizabeth insistia. Ela ofereceu grandes quantias de dinheiro vivo para comprar os terrenos. E assim, a ilha acabou se tornando exclusivamente dela. Agora, uma estranha europeia que estava sozinha em uma ilha, no meio de um nada no Brasil, em uma ilha deserta? Gente, que coisa estranha. O que essa mulher foi fazer lá? Calma, que isso é só o começo. Os habitantes da região começaram a perceber que a Elizabeth era muito estranha, que ela não parecia ser uma europeia comum. Ela era extremamente pálida. Ela tinha um cabelo branco que era quase que prateado e tinha também olhos penetrantes. A aparência dela se assemelhava à descrição de um alienígena pleiadiano, que é uma suposta raça alienígena conhecida por sua feição nórdica. Inclusive, nesse vídeo aqui que saiu na semana passada aqui nesse canal, eu fiz uma breve descrição sobre todas as raças confederadas, ou seja, todas as raças de alienígena que são conhecidas da humanidade. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista também. Deixarei o link nos cards e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, sempre que a Elizabeth ia para a Ilha do Meio, ela nunca estava sozinha. Ela sempre era acompanhada de um grupo de pessoas idênticas a ela. Todos vestiam roupas brancas e fluidas, parecendo uma versão futurista dos anos 70. Só que a parte mais estranha de todas é, toda essa galera ia até a ilha com ela, só que eles nunca voltavam de lá. Os barqueiros que faziam o transporte começaram a perceber que Elizabeth chegava ao continente sozinha, mas ao partir para a ilha, ela levava consigo cerca de 12 pessoas. E depois disso, absolutamente nada, porque essas pessoas nunca mais eram vistas. Então, a cidade começou a se perguntar o que de fato acontecia ali na Ilha do Meio e principalmente quem eram essas pessoas, de onde elas estavam vindo e principalmente para onde elas estavam indo. Um outro detalhe muito bizarro dessa nossa história é que a Elizabeth comprava quantidades absurdas de peixe. Ela encomendava de 200 a 400 quilos de peixe por semana e pagava tudo em dinheiro vivo. Só que quando as pessoas iam investigar, não tinha rastros de peixes na ilha. Não tinha nem espinha, nem sobra e nenhum indício de consumo. Então, para onde esses peixes estavam indo? Bom, algumas teorias começaram a surgir e a primeira teoria diz que ela estava alimentando alguma coisa na ilha, ou que a ilha era um ponto de abastecimento para alguma força externa, ou também que a ilha tinha algum tipo de portal escondido em algum lugar. E óbvio, meu povo, não demorou para que luzes estranhas começassem a aparecer nos céus acima da Ilha do Meio, acima da cidade de Bragança, e não demorou para que a população ficasse muito assustada com tudo aquilo que eles estavam vendo. Com o tempo, os moradores começaram a perceber então que essas luzes misteriosas surgiam frequentemente e principalmente em cima da Ilha do Meio. Esses objetos voadores não identificados sobrevoavam a região e depois desapareciam sem deixar rastros. A coisa ficou ainda mais séria quando o capitão Irangê de Holanda, sabe aquele cara lá que eu contei pra vocês no vídeo de quarta-feira, o responsável pela Operação Prato? Pois é, a coisa começou a ficar ainda mais estranha quando ele foi
chamado para investigar. Ele, que já estava lidando lá com aqueles casos de avistamentos de alienígenas na região de Colares, onde as luzes atacavam as pessoas e sugavam a energia das pessoas, agora tinha que desvendar mais um mistério. O mistério dessa tal loira alienígena estranha que comia quantidades absurdas de peixes e fazia pessoas mais estranhas que ela desaparecerem à luz do dia. Tá bom pra vocês? Ou vocês querem mais? Porque tem mais! A primeira suspeita que foi levantada era meio óbvio, era a suspeita de que Elizabeth estava envolvida em algo criminoso e que ela estava possivelmente utilizando a ilha para algum tipo de tráfico ou contrabando de alguma coisa. De peixe, talvez? Talvez. Mas os investigadores nunca encontraram sequer um rastro de qualquer atividade criminosa por parte dessa mulher. E foi então assim, dentro de investigação atrás de investigação, que algo macabro aconteceu. Em um dia comum, Elizabeth foi levada pela polícia para prestar depoimento sobre suas atividades na ilha. Só que no caminho para a delegacia, ela pediu para ir no banheiro em um posto de gasolina. E os policiais acompanharam ela até a porta do banheiro e ficaram esperando ela do lado de fora da porta. Depois de meia hora, eles estranharam a demora, eles entraram no banheiro e adivinhem vocês? Elizabeth tinha sumido por completo. Só que o banheiro só tinha aquela porta que estava sendo guardada por aqueles policiais. O banheiro não tinha janelas, não tinha portas laterais, não tinha nenhuma abertura. Então, era simplesmente impossível que aquela mulher tivesse saído daquele banheiro sem que os policiais tivessem visto. Mas isso aconteceu. Isso não só aconteceu, como ela nunca mais foi vista. E depois de meses, a Interpol descobriu que o passaporte que ela portava era falso e que a sua identidade verdadeira era de uma mulher polonesa desaparecida. E agora então, como um último toque bizarro nessa história, Elizabeth foi vista anos depois em uma matéria de um jornal da Califórnia. Durante um terremoto que aconteceu em 1986, ela apareceu em uma foto ajudando sobreviventes vestida como enfermeira. Só que a busca, meu povo, inclusive a busca por parte da Interpol, nunca levou nada ao nada. Nunca ninguém encontrou ela, nunca ninguém soube quem é ela e principalmente, né, gente, essa mulher aí parece estar envolvida em coisas grandes, porque ela esteve ajudando sobreviventes de terremotos. Então sabe-se lá o que ela fez quando ela esteve no Brasil. O caso de Elizabeth Berger continua um mistério até os dias de hoje. E existem, obviamente, algumas teorias para explicar o que realmente estava acontecendo por lá. Mas são só teorias, porque ninguém sabe o que realmente rolou. A primeira teoria diz que ela era, na verdade, uma alienígena infiltrada. O seu fenótipo pleiadiano e suas atividades secretas podem indicar que ela fazia parte de uma missão extraterrestre. A segunda teoria diz que ela estava migrando espécies de peixes para outros locais. Alguns acreditam que a Terra é um celeiro de recursos biológicos para outras civilizações e que Elizabeth veio para cá para cumprir uma missão desse porte. A terceira teoria diz que, na verdade, na ilha existe uma espécie de um portal dimensional. O desaparecimento dessas pessoas pode indicar que a Ilha do Meio era um ponto de trânsito para outra realidade. E por último, mas não menos importante, nós temos uma teoria mais conectada com a realidade da terceira dimensão, que diz que, na verdade, Elizabeth não era nada disso, mas sim que ela era uma fugitiva da justiça. E se esse fosse o caso, como poderia ela ter desaparecido de uma forma tão sobrenatural e tão esquisita? Seja lá como for, ou seja, não importa qual dessas teorias esteja certa, nós não podemos negar que o caso da loira da Ilha do Meio é um dos casos mais enigmáticos e mais misteriosos do Brasil. Além dessas teorias que eu contei para vocês, existem outras teorias inclusive que são menos convencionais, mas existem. E esse aqui é só mais um mistério envolvendo o enigmático caso da Operação Prato que eu contei para vocês no vídeo anterior a esse que saiu aqui no canal. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista, porque aí você vai entender como que esses dois casos estão interligados. Em todo caso, eu quero saber a opinião de vocês sobre mais esse caso aqui do canal. O que você acha que Elizabeth era? Comente aqui embaixo.
E se você assistiu esse vídeo até o final, saiba que nós temos palavrinha mágica hoje sim. A palavrinha mágica do vídeo de hoje é interdimensional. Comente interdimensional aqui embaixo nos comentários. Mas aí, o que você acha desse caso? Ele tem conexões com a Operação Prato ou não? Ou são dois casos totalmente apartados? As histórias estão conectadas de alguma forma? Será que Elizabeth Berger era a alienígena que pilotava as naves que o Capitão Holanda via? Será que ela era a alienígena responsável por todos os casos relatados ali na Operação Prato? E esses mistérios todos que continuam aparecendo ali naquelas regiões? São apenas coincidências ou todos fazem parte da exata mesma história? E se sim, o que tem no Pará para chamar tanta atenção desses alienígenas todos, hein? Você que tá aí me assistindo, você é do Pará? Se sim, comenta aqui embaixo de qual cidade você é e se você já conhecia esse caso que aconteceu em Bragança. Eu estou falando do caso Maria Sintra, que foi um caso de contato de 4º grau. E entreguei a garrafa para ela, ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaúra, e seguiu o caminho. Essa mulher vestia uma longa capa cinza com capuz e escondia parcialmente seu rosto. Caso que certamente vai te deixar com todos os pelos do corpo arrepiados. Esse aqui é mais um caso que acontece no Brasil. Você sabe muito bem que eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita com doutorado em mistérios ocultos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Hoje eu vou contar para vocês um dos casos mais perturbadores da ufologia brasileira. Eu estou falando do caso Maria Sintra, que foi um caso de contato de 4º grau que aconteceu com uma funcionária de um hospital. Olha só, perceba que até rima. Esse incidente aconteceu em 25 de agosto de 1968, na cidade de Lins, no interior de São Paulo. E esse incidente desafia explicações convencionais e levanta questões inquietantes sobre possíveis contatos, possíveis interações entre humanos e entidades de origem desconhecida. Essa nossa história começa na madrugada do dia 25 de agosto de 1968, ali por volta das 3 horas da manhã, quando Maria Sintra, que tinha apelido de Dona Mariquinha, dormia nas dependências do Hospital Dilma, onde residia, porque ela trabalhava nesse hospital. Ela acordou subitamente após ouvir um som muito específico, semelhante ao ruído de embreagem ou de freio de mão sendo acionado. Então, ela, muito curiosa, abriu a janela do seu quarto e imediatamente já avistou uma mulher desconhecida. E pela descrição dela, essa mulher tinha aproximadamente uma altura mediana, pele clara, olhos verdes e cerca de 30 anos, mas é tudo meio que aproximado, porque ela não sabia de fato. Essa mulher vestia uma longa capa cinza com capuz e escondia parcialmente seu rosto e segurava uma garrafa de água metálica que era meio reluzente, a garrafa brilhava. Maria então se dirigiu à mulher pela janela dizendo: "Senhora, espera aí que eu vou abrir a porta." E após descer e abrir a porta, ela se encontrou diretamente com essa visitante estranha, se assim podemos chamá-la. E essa visitante continuava segurando ali a garrafa de água. E a Dona Mariquinha, imaginando que talvez a moça tivesse com sede, ela, mesmo antes que a moça tivesse feito o pedido, pegou a garrafa ali da mão da mulher e conduziu essa mulher até um bebedouro que tinha ali perto, para poder encher a garrafinha com água. Durante esse momento, a Maria então percebeu que a visitante olhava para ela e olhava também de forma muito intrigada para os carros que estavam estacionados ali no estacionamento do hospital. Então, tentando ajudar ali aquela mulher estranha e desconhecida, a Maria apontou para um dos carros específico ali que estava estacionado. Carro esse que pertencia ao diretor do hospital. E enquanto isso, gente, a mulher estranha, ela bebia água ali utilizando essa caneca. E não ficou clara muito a origem dessa caneca. Ninguém sabe se essa caneca pertencia
pertencia ao hospital ou se ela tinha materializado uma caneca na mão dela. Porque lembrem-se que a garrafa dela estava na mão da Maria Sintra. E ela só respondia a Maria Sintra com alguns comentários vagos, com sons vagos, tipo só isso. Após beber a água, a mulher pegou a garrafa de volta, agradeceu dando 3 tapinhas no ombro de Maria Sintra e pronunciou uma frase que é um mistério até os dias de hoje. Ela disse 2 vezes: embaúra, embaúra. Só isso. E logo em seguida, então, ela caminhou pela rua próxima ao hospital, entrou em um canteiro e ingressou, aparentemente com a ajuda de um outro ser que não pode ser identificado, em um objeto voador em formato de sino, que tinha aproximadamente 1 metro de altura e que flutuava a aproximadamente cerca de 70 centímetros do chão. Maria percebeu a presença daquele outro ser ali dentro do objeto, mas ela não conseguiu identificar se o ser era humano ou se era só uma presença. Ela não conseguiu enxergar o que tinha dentro daquele objeto em formato de sino, mas ela disse com certeza que tinha ali outra pessoa. Logo em seguida, então, Maria escutou novamente o mesmo ruído inicial, aquele barulho lá que parecia barulho de embreagem de carro, sabe? E o objeto voador subiu, enquanto que todas as luzes ao redor ali do estacionamento do hospital se apagaram. E esse objeto desapareceu no céu. A Maria ficou em choque com a situação que ela estava vivendo e ela teve ali na hora um fenômeno que é bem comum de experiências traumáticas, que é incontinência urinária. Ela não conseguiu segurar o xixi e ela saiu gritando enlouquecidamente, afirmando que tinha visto um disco voador e chorou muito enquanto retornava ao seu quarto. No dia seguinte, o administrador do hospital e outros funcionários encontraram as marcas das pegadas da Maria lá no andar de baixo e também encontraram outras pegadas de sapatos pontiagudos e sem salto, o que de fato mostraria pra gente que Maria não tinha tido uma alucinação ou uma visão que saiu diretamente das vozes da cabeça dela, mas sim, ela tinha realmente estado ali na presença dessa mulher misteriosa. Eles também perceberam que a grama onde o tal objeto tinha ficado pairando ali, sei lá, alguns centímetros acima do solo, estava queimada. E eles notaram uma certa depressão circular no solo, com cerca de 2 metros de diâmetro e 15 centímetros de profundidade. Então era mais ou menos um negócio assim, um círculo grande, mais ou menos assim dessa profundidade, e ali nesse local era percebido um leve calor. Então quando as pessoas adentravam nesse círculo, ainda existia ali alguma energia, alguma força que as pessoas não sabiam explicar direito. Esse caso, meu povo, foi investigado pelo CIOANI, que é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, e ele era representado pelo Major Zani, que foi auxiliado pelo seu subordinado Aragão e pelo Sargento Brandani, e o Tenente Carvalho da 4ª Comar. Comar é o Comando Aéreo Regional de São Paulo, né? E também todo esse processo de investigação foi acompanhado pelo Sargento Horst, da guarnição da Força Aérea Brasileira de Bauru. E eles visitaram a cidade de Linhos no dia 26 de setembro do mesmo ano. Eles entrevistaram algumas pessoas, algumas testemunhas, coletaram informações sobre esse caso e também sobre outros eventos ufológicos que estavam atrelados de alguma forma ali naquela região. Essa entrevista foi gravada e ela está disponível até os dias de hoje na internet. É só você digitar Entrevista Maria Sintra no YouTube que você encontra. Agora, após o encontro que Maria teve, ela começou a apresentar alguns sintomas físicos e sintomas psicológicos que são bem comuns em pessoas que já foram abduzidas, mas que naquela época eram considerados sintomas alarmantes, porque não se tinha tanta informação como se tem hoje. Ela tinha marcas corporais, então alguns hematomas e marcas inexplicáveis apareceram no corpo dela, hematomas e marcas que não correspondiam a nenhuma lesão conhecida da medicina. Ela também teve algumas alterações psicológicas, então ela começou a relatar que ela estava tendo sonhos vívidos com seres desconhecidos e ela também desenvolveu uma aversão inexplicável à luz intensa. Tipo, todo mundo que ia falar com ela com muita luz ou as câmeras, ela fazia um negócio meio assim, ó. Ela também desenvolveu fenômenos paranormais, ou seja, os objetos da casa
casa dela começaram a se mover sozinhos e os aparelhos eletrônicos apresentavam um mau funcionamento na presença dela. Ela desenvolveu telecinese e também uma capacidade estranha de se comunicar com aparelhos eletrônicos. O caso atraiu a atenção de ufólogos e pesquisadores do paranormal, que propuseram algumas teorias. E a primeira teoria que explica o que aconteceu com Maria Sintra fala de um contato imediato de quarto grau. Então, alguns especialistas, alguns ufólogos, sugeriram que ela teve um encontro direto com uma entidade extraterrestre disfarçada de humana, que possivelmente estava ali para estudar o comportamento humano em situações cotidianas. É muito curioso da gente observar que a aparência desse ser é muito similar à descrição dos alienígenas pleiadianos, que inclusive já tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu conto todos os detalhes e uma descrição exata de todas as raças alienígenas conhecidas da humanidade. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista, eu deixarei o link aqui embaixo na descrição. E o horário também, né, meu povo? Essas experiências de abdução, elas costumam acontecer sempre no horário das 3 da manhã. Agora, o que Maria Sintra lembra do caso não é necessariamente o que de fato aconteceu com ela. Porque vai saber se isso que ela contou que viu, na verdade não foi uma ilusão para o que de fato aconteceu. E isso é muito comum também em experiências de abdução e experiências de contato. A pessoa passa ali por uma ilusão, não consegue identificar o que de fato viveu e existe uma probabilidade muito grande dela ter passado por essa ilusão. Uma outra hipótese que tenta explicar o que aconteceu com Maria Sintra é que ela tenha tido uma experiência interdimensional, ou seja, que ela interagiu com um ser de uma dimensão paralela. Isso explicaria as características físicas e comportamentais totalmente incomuns ali daquela mulher. Mas nós também temos o contraponto, porque alguns dizem que o que ela viveu foi uma alucinação. O que é estranho, gente, é que Maria Sintra foi avaliada por médicos e por psiquiatras, e ali, naquele momento, ela não apresentava nenhum problema de saúde e também não tinha feito uso de nenhuma substância. Mas, mesmo assim, algumas pessoas que estudam esse caso estão convencidas de que o caso não era real. Agora, o que me intriga nesse caso aqui é que o caso Maria Sintra apresenta semelhanças com outros relatos ufológicos da época. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Clica aqui embaixo no like. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui nesse canal, também não deixe de clicar no botão inscrever-se e se inscreva. Nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas e às vezes nas quintas, nas terças, nos sábados e nos domingos nós temos lives aqui no canal contando assuntos de mistérios da atualidade. São milhares de avistamentos no mundo todo e agora eles começaram a acontecer no Brasil também. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e está em tudo que é lugar que vocês podem imaginar. Eu nunca na minha vida recebi tanto vídeo de OVNI igual eu tô recebendo nesses últimos dias. E nós tivemos até um caso de um vídeo da ISS. Um vídeo que foi filmado pela câmera ao vivo da ISS, da Estação Espacial Internacional. Então assim, que drone é esse que sai da Terra? Muito estranho, vocês não acham? Que drone é esse, gente, que passa perto da ISS? Será que os Estados Unidos querem convencer também os astronautas lá da ISS que alienígenas existem? E isso não é incomum não, viu? Esses avistamentos que são filmados pela ISS não é algo extraordinário. E não é algo também que está acontecendo agora, exclusivamente em 2024. Porque alguns meios de comunicação estão tratando esses OVNIs que aparecem lá na ISS como sendo algo extraordinário que começou a acontecer agora. Mas não é não, tá, gente? Isso sempre acontece. Vira e mexe, a NASA tem que tirar transmissões ao vivo do ar por causa desses avistamentos. A NASA sempre alega que essas lives são interrompidas por problemas técnicos, mas é curioso de notar que esses tais problemas técnicos acontecem sempre após alguma luz estranha ou algum objeto estranho ser avistado por alguma câmera da Estação Espacial Internacional. Então é aquilo, né, gente? Todo dia a gente é iludido, e eu sempre falo isso pra vocês, mas é real. Iludido é pior que doido. E foi o caso aqui, viu, gente? É o caso dessa filmagem que eu tô mostrando pra vocês, porque segundos após essa luz aparecer, a live saiu do ar.
Inclusive, isso pode nem ser um OVNI. Pode ser algum tipo de lixo espacial que está ali na órbita da Terra, e isso também é comum, e esse lixo espacial, ele reflete a luz do Sol porque ele é metálico. Pode ser também, e tudo isso, gente, eu sei que é muito estranho, eu sei que tem coisas muito estranhas acontecendo aqui no nosso planetinha, e por incrível que pareça, como já era de se esperar, essas coisas começaram a acontecer também no Brasil. No Rio de Janeiro, essa senhora filmou algo que eu diria que é um tanto quanto que interessante no céu. Vejam a quantidade de luzes. E esse vídeo foi republicado em diversas comunidades de OVNIs pelo mundo inteiro. Ele foi legendado para várias línguas e ele está viralizando na velocidade da luz. Em Jundiaí, em São Paulo, 2 dias atrás, vejam que bizarro o que esse casal filmou. Em Minas Gerais, na Serra da Cristina, especificamente em 16 de dezembro, apareceu algo muito similar àqueles drones OVNIs que estavam sendo registrados até então somente nos Estados Unidos. É importante eu mencionar que esses OVNIs aparecem o tempo todo e que isso não é uma exclusividade de dezembro de 2024. Mas o que acontece é que agora, em dezembro de 2024, algumas narrativas estão sendo desenhadas para que toda e qualquer pessoa veja. Então, quando eu falava lá em 2020 que esses casos iriam aumentar e muito e que todas as pessoas no mundo iriam ver, era exatamente sobre isso que eu estava falando. Agora, gente, voltando lá para a gringa, olha que estranho esse drone aí que ficou preso no galho de uma árvore em Monmouth, em New Jersey. Olha que esquisito, gente. O formato dele é extremamente bizarro. E assim, o negócio ficou preso numa árvore. Vamos aqui pensar com a cabeça. O negócio tá lá preso numa árvore. Ninguém chamou bombeiros ou autoridades para que subissem na árvore e vissem mais de perto o que era aquele negócio preso ali na árvore? Tipo, viram um negócio em cima da árvore e ninguém subiu lá para olhar o que era? Para olhar mais de perto? Ah, eu não sei não, viu? Essas histórias estão realmente muito estranhas. Além disso, olha isso que estranho, meu povo. Ali na Flórida, essa luz foi vista saindo do mar. E realmente, os militares norte-americanos, eles confirmam que esses OVNIs estão saindo dos oceanos. Agora, por que eles estão saindo dos oceanos e principalmente, me parece, toda uma narrativa construída de uma maneira muito impecável, porque há poucos dias os Estados Unidos alegou assim: olha, OVNIs existem e eles estão nos nossos oceanos. E isso chocou um total de zero ninguém. Ninguém se importou com essas alegações e todo mundo falou: ah, tá, isso aí é só mais um dia no paraíso. De repente, as pessoas começam a filmar, de fato, esses OVNIs saindo dos oceanos. Então percebam como essa narrativa é muito redondinha e muito bem construída. E eu cheguei até a comentar com vocês sobre uma nova teoria que tá rolando aí na internet. Teoria essa que diz que os OVNIs não estão chegando na Terra, mas sim que eles estão saindo da Terra. Vocês viram esse vídeo aqui que está aparecendo? Bom, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu deixarei o link aqui em cima nos cards, aqui embaixo na descrição e também aparecendo nas telas finais desse vídeo aqui para você assistir e entender um pouco mais como funciona essa teoria também. E me parece, gente, que essa teoria faz muito sentido. Então, será que esses OVNIs, ao invés de estarem chegando na Terra, estão saindo da Terra? E se sim, por quê? Além disso, teve também esse caso dessa imensa frota de luzes que foi filmada em St. Louis, no Missouri. Agora, gente, recente, no dia 12/12 de 2024. Dia esse, inclusive, que nós tivemos um portal, não é mesmo? Um portal energético. Então, essas coisas estão bem estranhas. E por último, mas não menos importante, nós tivemos o caso do aeroporto de Pulkovo, na Rússia, que ficou fechado para pousos e decolagens por 3 horas, depois que esse objeto metálico apareceu e ficou sondando ali as regiões
no entorno desse aeroporto. Esse caso aconteceu agora, no dia 3 de dezembro de 2024, e ele não foi notícia justamente porque esses casos não estão passando na mídia de massa. Mas isso também é temporário e as coisas já começaram a passar no Brasil. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e se eu souber de mais alguma coisa e tiver mais atualizações sobre o caso, eu volto aqui em breve com mais vídeos. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã no nosso próximo vídeo. Bye!